Nos acostumamos com a ideia de que havia 12 ou no máximo 13 grandes clubes no país. Isso ainda é verdade? Muito bem, entramos agora num terreno perigoso, eu diria pantanoso. Quantos clubes grandes, de fato, existem no Brasil? A gente se acostumou, historicamente, a dizer que são 12 ou 13. Os 4 de São Paulo, os 4 do Rio, os 2 do Rio Grande do Sul, os 2 de Minas e o Bahia. Qual era o critério que foi usado para definir esses 13 grandes clubes do país, que acabaram fundando o famoso e já enterrado Clube dos 13? Tamanho de torcida. E, de alguma maneira, ranking de pontuação. Por coincidência ou não, os mais populares eram também os de melhor desempenho. Na verdade verdadeira, durante anos, nem sequer os 2 gaúchos e os 2 mineiros faziam parte deste rol. Houve uma época, aliás, que se falava em 10 grandes clubes no país, o que era uma bobagem. Incluía no Rio América e em São Paulo a Portuguesa. São Paulo tinha 5 grandes, o Rio também tinha 5 grandes. Com o tempo, América e Portuguesa praticamente desapareceram. Os 2 gaúchos ocuparam seus espaços, os 2 mineiros também. Desnecessário lembrar o Inter de Paulo Roberto Falcão, o Cruzeiro de Tostão e Dirceu Lopes, o Galo de Reinaldo e de Cerezo e o Bahia, que acabou campeão brasileiro em 88, com sua torcida maravilhosa. Mas e hoje? Hoje o que a gente assiste? O grande Botafogo já não é um time que, digamos, possa competir de igual para igual com os demais. O Botafogo hoje em dia entra para o Campeonato Brasileiro com o objetivo de não cair. O Fluminense não é muito diferente, embora recentemente, neste século, tenha sido campeão brasileiro, mas por quê? Com uma injeção de um patrocinador que não se manteve. O Fluminense hoje vive com muitas dificuldades. O Fluminense de Roberto Rivelino, o Fluminense de Gerson, o Fluminense de Carlos Alberto Torres, de Carlos Alberto Pintinho, de Tele Santana, de Castilho, de Pinheiro, de tantos ídolos da história do futebol brasileiro. Então, começa a haver essa preocupação. Será que esses ainda são grandes? Será que, de fato, os clubes gaúchos e mineiros têm condição de brigar com potências como Flamengo, como Corinthians, como São Paulo, como Palmeiras? Eu diria que sim, que tem. Tem torcidas muito bem estabelecidas, em número muito grande, tem belíssimos estádios e tem uma história, né, que, evidentemente, demonstra que eles concorrem com esses times do eixo Rio-São Paulo, que já não tem mais a hegemonia que teve nos períodos românticos do futebol brasileiro. O Inter é campeão mundial, o Grêmio também é campeão mundial, coisa que no Rio só o Flamengo é, coisa que em São Paulo o Palmeiras não é. Então, há que se ter cuidado com este tipo de definição, de taxar definitivamente, por exemplo, que Botafogo e Fluminense não sejam mais clubes grandes. Porque eu diria que se de novo conseguirem bons patrocinadores, se, por exemplo, se reformularem, virarem clubes empresas, tem massa suficiente para voltarem a ser competitivos. Na minha cabeça, o Brasil ainda tem 13 grandes clubes, com a possibilidade de ter um 14º, o Atlético Paranaense. Não apenas porque foi campeão sul-americano no ano que passou, mas pela estrutura que montou em Curitiba. Isto vai perdurar? Também não sei. Mas, enfim, não assino embaixo que nós não temos mais 13 grandes clubes. Qual